Será que eu dou conta? Boa noite! E aí, dona Grace? Tudo bem? Consegue um fone de ouvido para mim? Tô ótimo. Me perdoa pelo atraso, eu estava num programa de TV lá em São Paulo, eu entrei no trânsito, o helicóptero não conseguiu decolar, aí eu tive que vir de carro, foi terrível. Eu imagino. Avisamos o pessoal aí, tava todo mundo esperando já aqui, ansioso. Então vamos nessa. Aí Grace, para quem não conhece, já vai seguir. Ela é alguém que está destravando essa nação, alguém que está ativando a identidade das pessoas, está fazendo famílias serem restauradas, e a gente topou essa semana, foi muito forte, a gente gravou um podcast que vai sair, e ontem, na hora que seu marido esteve aqui comigo, com a gente aqui na empresa, e eu vi a cumplicidade dele, né? Eu vi a sua forma de lidar com ele, mexeu muito comigo, e eu convidei, presta atenção, eu convidei a Grace, falei, eu quero fazer uma live, vamos fazer uma live, e a gente vai falar da Grace e de todas as mulheres desse país, e a gente vai falar sobre o empreendedorismo. O que é empreender para você, Grace? Primeiro se apresenta. Bom. Vamos nessa. Bom, Pablo, primeiro é uma grande alegria estar aqui com você. Você que é a inspiração desse destravar, de levar as pessoas para viver essa vida de alta performance. Eu sou casada, gente, para vocês que estão chegando aí, sou casada, mãe de 2, moro aqui em São José do Rio Preto, e há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, a minha vida virou assim de ponta cabeça, e a gente começou nesse movimento de destravar pessoas, de destravar mulheres, para que elas tenham uma vida de alta performance, não só profissional, mas também familiar e pessoal, porque eu empreendi durante muito tempo. Eu comecei a empreender com 8 anos de idade, Pablo. Com 8 anos de idade, eu vendia geladinho para comprar a roupinha do meu irmão. Morava em uma favela lá em Mato Grosso do Sul, em Dourados, para ser mais exato. E na minha vida sempre tinha um monte de sonhos, era cheia de sonhos, aquela criança cheia de sonhos, mas que não tinha uma possibilidade de ter a realização desses sonhos. Então eu cresci entendendo que para ter sucesso eu precisava estudar, ter uma faculdade, e era só dessa maneira. Então eu me formei em administração e imediatamente eu fui trabalhar administrando fazenda exportadora de soja lá no Mato Grosso. Mas eu não entendia que empreender era algo que dependia de algumas tomadas de decisões. E aí, um belo dia, cansada de pagar conta, cansada de contar moeda, eu comecei a empreender de porta em porta com um produto. E eu lembro, Pablo, como foi difícil esse começo, porque sair do CLT e você dar a cara realmente para bater lá fora é muito desafiador. E foi isso que eu fiz. Então, eu trabalhei 16 anos aí treinando, liderando pessoas. E hoje, fazer o que eu faço é algo, assim, absurdamente satisfatório, porque eu vejo que não só eu levo pessoas para empreender com sucesso, mas também para ter uma vida completa. Durante um tempo da minha história, eu não tive a vida em equilíbrio como eu tenho hoje, porque eu não entendia que eu precisava ter esse olhar que eu tenho hoje com a minha família, com tantas coisas. Então, para mim é uma satisfação muito grande ter vindo desse momento que eu passei trabalhando 18 horas por dia, tantas horas por dia, para hoje conseguir realmente destravar a mentalidade das pessoas e mostrar para elas que não se trata da quantidade de horas, mas como você faz e como você desenvolve a tua vida em casa, com filho, com família, é o que faz todo o diferencial. Então, gente, um prazer estar aqui com vocês. Pablo, minha inspiração. Hoje eu recebi milhares de mensagens, Pablo, você não tem ideia, de pessoas falando, nossa, como eu esperava por esse encontro, e eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Tem muita gente perguntando aí, Grace, você é muito bem-vinda. Eu me conectei muito rápido com você, né? A gente estava brincando. Quantas vezes a gente falou no evento, ou você falou antes, ou você falou depois de mim, e a gente não ficou ali para se conectar, a gente tem vários amigos em comum. Sim. E a gente acabou não construindo uma amizade, né? Então começou agora isso. Tem gente perguntando aí se você daria conta ou conseguiria ser a vice-presidente do Brasil. O que você acha disso? Eu acho incrível. Eu acho que eu daria conta, sim, Pablo. Pelo menos coragem eu tenho. Porque eu acredito que tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração, a gente tem que ser muito obediente. Se for da vontade dele, eu estaria pronta imediatamente. E o coração... uma coisa, o tempo todo. E olha, eu vou te falar, eu recebi tanta mensagem falando sobre isso, eu falei, gente, não é possível que esse povo tá tudo falando isso. Aí eu fui olhar no teu Instagram, vi um monte de gente comentando isso também. Falei, que loucura é essa, meu Deus?
Eu acho que você tem um branding e eu acho que a sua é a realidade mesmo, dá para sentir, de alguém forte, de alguém que passa uma força brutíssima, e ao mesmo tempo uma doçura, né? A gente tava falando disso, tava a Carol aqui também junto. Eu te falo uma coisa, aonde começou isso? Da onde começou essa força dentro de você? Você tem um programa chamado No 12, eu vi algumas pessoas falando aí. Na verdade, no 12 é um jargão que o interior usa muito, né? Acho que você de Goiás, você já deve ter ouvido falar, né? Potência máxima, põe no 12, é aquela potência máxima. E eu acabei usando isso durante muito tempo. Quando eu me batizei há 1 ano e meio atrás, eu fui estudar o que era, e aí eu comecei a estudar a Bíblia de forma bem intensa, e eu vi que é um número muito citado na Bíblia, 2 mais 1 é 3, é trindade, é o número que no mundo profético é o governo, e aí eu acabei começando a entender a profundidade que esse número já simbolizava na minha vida durante muito tempo. Então, eu acredito que essa força, Pablo, veio da minha história realmente. Eu sempre tive a intenção, porque como eu tive uma criação um pouco desafiadora, minha família foi muito desestruturada, a questão de pai e mãe, meu pai era alcoólatra, então assim, eu via muitas coisas dentro de casa que eu não queria repetir aquilo na minha família. Então eu tive que ser forte desde muito pequena. E eu sempre pensava, eu sou um soldado no campo de batalha, eu tenho que me sair bem nisso, eu tenho que ser boa naquilo. E aí eu fui exigindo de mim desde muito pequena para que eu conseguisse sobreviver ao meio que eu vim. Eu não queria que o meio que eu vim, que era a favela, que era aquele ambiente, descrevesse a minha história. Eu queria construir uma história de sucesso, mas não só profissional. Voltando a falar, eu queria não repetir a história que eu vivenciei na minha infância. Então, para mim, isso foi essa força. Foi uma das principais forças. Ó, alguém escreveu aí, ó, Paris, meu sonho, a Grace é o Pablo feminino. Eu já ouvi algumas pessoas falando isso. Eu acho que é porque às vezes eu bato a real, sabe, Pablo? Eu não gosto muito de alisar, eu falo que vitimismo comigo não tem vez. E eu sempre acreditei nisso, que quando você fica passando a mão na cabeça das pessoas, as pessoas não evoluem. Quando deu a minha virada de chave profissional, foi quando uma pessoa falou para mim assim, Grace, você está exatamente onde você merece estar. E aquilo me caiu como uma flecha no coração, porque eu falei assim, não é possível. Eu trabalho tanto, eu não estou onde eu mereço estar. E aí caiu a ficha que realmente os resultados que eu estava tendo era porque aquilo que eu estava afirmando sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha família, sobre os meus resultados, era o que eu estava colhendo. Então, naquele momento, eu entendi que quando você passa a mão na cabeça de alguém, quando você permite que a pessoa não evolua, você está alienando aquela pessoa, né? Então, eu bato muito a real com a mulherada que me acompanha e é isso que faz com que elas acordem para a vida, para poder ter uma vida diferente, realmente. O que é o principal bloqueio? Vamos fazer um ping-pong agora, eu faço uma pergunta para você, você faz uma para mim. O que é o principal bloqueio que você percebe que uma mulher, ela não empreende, ou aquela que tomou a decisão de empreender não cresce, não consegue evoluir? Bloqueio de autoimagem. 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 É muito, elas não confiam nelas, elas acham que sempre alguém tem que fazer alguma coisa por elas, a timidez tremenda. A autoimagem, para mim, é o que mais pega na mulherada que já passou pelo caminho aí. Eu treinei, Pablo, 16 anos pessoas, e pessoas com potencial incrível, mulheres lindas, pessoas com faculdade, com doutorado, e que começam a empreender e fracassam. Inclusive, uma mandou para mim uma pergunta aqui para a gente colocar hoje, eu até anotei aqui algumas perguntas, porque mandaram muitas perguntas para fazer. Como desbloquear uma mente de funcionário e começar a empreender? Porque ela não consegue se enxergar como dona do negócio. Ou seja, elas não conseguem olhar no espelho e entender o potencial que está dentro delas. E aí uma das coisas que eu mais falava, você tem que acreditar primeiro em você, você tem que acreditar no seu negócio e acreditar no seu produto, porque senão as coisas não vão acontecer. E aí a pergunta é para você, fala aí, como desbloquear uma mente de funcionário e começar a empreender? Tendo resultado. Qual o resultado? Você vai para uma empresa e vira vendedor. Um vendedor vê o tanto que o patrão ganha e o lucro, né, a comissão que ele ganha, e pensa, eu vou vender no lugar. Só que não é um bom vendedor que vai ser um bom empresário. É uma boa empresária. Então você que é mulher, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma coisa bem simples. Você entra numa empresa, observa todas as áreas, porque a empresa são todas aquelas áreas. E a gente precisa não só vender, mas entender como é que cobra. A gente tem que entender como é que compra.
a gente precisa entender como é que faz o administrativo, como é que recruta gente. O que eu sugiro a todos vocês, inclusive a Pri está aqui, na live, a Priscila foi o último dia dela aqui no ecossistema, e eu até gravei um podcast com ela que vai sair. Ela simplesmente ouviu, destravou, fez a 7ª turma dela, tem um treinamento chamado ID, bombando, e ela ouviu de mim e ela ouviu eu falando isso para todo mundo que passa aqui. As pessoas estão aqui para multiplicar seus talentos. Então, como é que você cresce? Vou explicar. Você é uma criança pequena, na analogia, e ser criança pequena, está dentro de você tudo que você precisa, só que você precisa crescer. Por isso está falando que a criança é pequena. E o fato de você ir crescendo vai te dando novos resultados, isso vai aumentando a sua confiança. E por aumentar a sua confiança, algo poderoso acontece. O que acontece? Você vai acreditando mais e você vai aumentando a sua envergadura, até que você consegue chegar na estatura do empreendedor. Então tem uma coisa que a gente tem que anotar existe a estatura do empreendedor. O que é a estatura? A estatura é uma altura ou uma volumetria ou uma quantidade de crença, uma quantidade de fato, uma quantidade de energia, uma quantidade de histórico. Agora, se você der conta de simplesmente viver isso, e você acreditar que, mesmo que você não viva essa fase, você está mirado nela, você está chegando nela, nada vai tirar da sua cabeça. Alguém falou agora, eu estava num programa de televisão, e aí a pessoa, a Antônia Fontinelli, me perguntou, mas e essa hipótese? Eu falei, essa hipótese eu não trabalho ela. Ela falou assim, mas é uma hipótese. Eu falei, hipótese é na sua cabeça, com a sua crença, com a sua imaginação. A minha está fechada para isso, eu não trabalho essa hipótese. Por quê? Porque uma dúvida abre 2 caminhos e gasta energia em 2 caminhos. Então é isso aqui, ó. Para você desbloquear e deixar a cabeça de funcionário, expanda a frequência, vá rodear coisas em volta daquilo que você quer fazer. Então, você que é mulher, você é mais zelosa que o homem. Não posso fazer nada, mas é a verdade. Você é mais inteligente, você tem mais comunicação. Eu vejo, tanto que a Grace é boa na comunicação, vocês que são boas na comunicação, ou homens também, né? A gente não vai proibir você de empreender nessa live, mas você simplesmente tem uma comunicação mais aguçada, você tem mais expertise, você tem sexto sentido muito mais aguçado que homem, ou seja, é mais fácil. Enquanto executivo na Brasil Telecom, quase todas as minhas chefes eram mulheres. Então, assim, por que a mulher tem isso? Aí você pega assim, mas aonde que está falando isso na Bíblia? A mulher de Provérbios 31, pega a Bíblia para mim, pega, por favor. A mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher que faz o quê? Empreende. Empreender não é abrir uma empresa. E aí o que acontece? Alguém escreveu assim, ó, até na ciência tem hipótese. Pois então, quando Deus manda você fazer uma coisa, você não precisa da ciência para hipótese, você precisa ser obediente. Então, se a ciência tem ou não, é mais uma hipótese que alguém colocou. Eu não preciso me curvar para a ciência de hipótese ou para a hipótese da ciência. Eu nasci para fazer algo, eu coloco esse algo no meu coração e vamos embora. Então, em Provérbios 31, tem um problema a ser resolvido. Lá fala de uma mulher que ela é virtuosa e fala vários requisitos dessa virtude dela. Então, eu estou abrindo aqui em Provérbios, só para vocês verem. Enquanto eu vou abrindo, eu depois volto falando sobre isso, eu quero saber de você o seguinte, Grace. Depois que a mulher trata a autoimagem, assim, o que mais desanima ela? Ela tratou, ela está com coragem, ela abriu o negócio, por que ela não consegue? Porque ela precisa criar hábitos novos. E alguns hábitos novos que ela precisa colocar é o comprometimento com ela mesma. Então, você falando de resultado, muitas, inclusive, me perguntam assim, Grace, como que eu faço meu marido me apoiar? Tem muitas mulheres que reclamam, e você viu ontem, Pablo, quanto meu marido me apoia em qualquer decisão que eu tomar. Por quê? Eu gostei demais do que eu vi. Por quê? Porque sempre eu mostrei resultado. Se eu falei que eu ia fazer algo, eu fui até o fim e eu não desisti. Então, eu observo que as pessoas, elas querem um passe de mágica para poder mudar a sua história. E toda história, ela precisa ter uma construção, um caminho para você vivenciar. Então, é a construção de hábitos novos, é o que eu falo todos os dias. Tem que treinar, tem que cuidar da tua energia espiritual, física, tem que construir isso.
O processo de empreender com sucesso não é simplesmente você abrir seu negócio, você comprar um kit de uma empresa, você abrir uma empresa. Não, empreender com sucesso é você fazer todos os dias. Eu lembro, Pablo, quantos quilômetros eu rodei. Eu saía de Sinop, às vezes no Mato Grosso, eu ia parar lá no Rio Grande do Sul. Entre ida e volta dava quase 6.000 quilômetros, com meu filho pequeno dentro do carro, sem dinheiro para colocar combustível. Eu enchia o porta-mala de produto e eu ia vendendo nos postos de gasolina para poder abastecer. Então, as pessoas muitas vezes não querem pagar esse preço do resultado, que é o esforço que você precisa fazer. E outro dia eu falei sobre isso, né? Às vezes Deus colocou o projeto no seu coração para você fazer. Você que está assistindo a gente hoje, tem muito negócio que Deus colocou uma ideia no teu coração e você não teve a coragem de agir. E é sair dessa passividade, porque a passividade ela bloqueia você e faz com que você não entre em ação, e a ação é o que vai mudar o resultado. Para mim, entre o ponto A e o ponto B, a ação, ela precisa ser feita, ela precisa ter com disciplina, você precisa fazer todos os dias algo por você, algo pela sua empresa, algo pela sua família. Não é um dia, não é porque foi lá no SSS, ou foi no método IP, ou foi no treinamento, desbloqueei, e aí? Quando volta para casa, você tem que construir o seu ambiente, você tem que construir a sua realidade, você tem que construir hábitos diferentes, porque senão a vida vai continuar, vai voltar como ela era. Vamos mandar aqui para 12 pessoas, aproveitando que você descobriu o poder do número 12, manda a live para 12, porque estou recebendo mensagens aqui que a live não está entregando. Não está entregando. Também acabei de receber essa mensagem aqui no WhatsApp. Tem gente que não está conseguindo achar a live. Eu acho que é porque muita gente está fazendo a live. Vamos ser benevolentes com o Instagram. Eu estava lendo aqui, eu abri o Provérbios 31, e aí fala assim, ó, mulher virtuosa, quem achará no versículo 10? O valor dela excede a muito aos rubis. O coração do seu marido está nela, confiado. Igualzinho seu marido falando ontem, achei muito massa. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Olha que massa, já no versículo 13. Lindo. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Aí você vai lá no 24, está escrito, faz panos de linho fino e vende-os. E entrega cintos aos mercadores. Aí fala que ela não teme neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata, ela é cuidadosa, ela é isso. Aí você fala, dá para ser tudo isso? Aí você, como mulher, dá para ser tudo isso? Dá demais, Pablo. Sabe o que eu ensino a esse pessoal que acorda todo dia comigo às 6h12 da manhã? Eu tenho live de segunda a sexta, 6h12 da manhã. Eu falo para todos os dias, você vai agora terminar a live, você vai arrumar a mesa de café da manhã para sentar com a sua família. Você precisa honrar a sua família desde o começo do seu dia. Então, você já honrou a Deus, você já orou. Agora, vamos colocar a mesa e ter o seu momento com a tua família. E eu tenho muito cuidado com a mesa, muito cuidado com os meus filhos, muito amor. A minha família, assim, é uma família que, para mim, hoje, é um modelo, porque é um modelo que eu não tive. Então, eu falo que quando eu olho para aquilo tudo, eu quero cuidar, eu quero amar. É óbvio que eu trabalho, eu tenho aqui meu escritório, tenho meus colaboradores, tem as pessoas que estão comigo o tempo todo. Mas ser uma dona de casa não significa que você, às vezes, vai ter que estar lá lavando, passando e cozinhando. Você pode ser uma mulher empresária bem-sucedida, você pode dar apoio para o seu marido, onde ele estiver. Se você se organizar, o tempo você estica ele da maneira que você for organizada. Agora, tem mulher que eu brinco muito, Pablo, demora 2 horas para se arrumar, para passar uma maquiagem, para arrumar um cabelo. E aí, às vezes, você está perdendo tempo de poder fazer uma coisa, de poder estar brincando com seus filhos. Tem mulher que não empreende porque coloca a culpa nos filhos, que tem filho pequeno e não dá conta de trabalhar. E aí está infeliz dentro de casa, está com uma depressão porque não está se sentindo útil. E aí vem um monte de outros problemas porque as desculpas acabam sendo maiores. Então dá para fazer sim, porque eu vivencio isso na minha história todos os dias e eu ensino a mulherada a fazer isso. E aqui tem muitos homens que assistem, muitos homens que inclusive vão depois do método e falam, eu vim descobrir o que você fez com a minha mulher, que ela mudou drasticamente, está sendo produtiva e tendo alta performance em todos os sentidos. Então a gente tem que entender que quando você constrói um desenho da vida e você não se amolda esse desenho, você começa a se renovar todo dia, você começa a olhar no espelho todo dia, se sentir bonita, você começa a olhar para o seu esposo diferente. Eu falo para a mulherada, o marido não quer ver a mulher de pijama todos os dias, largada no sofá. Então, o se arrumar não é só para trabalhar, é para tudo na vida. Então, gente, dá para fazer sim. E aí, Pablo, teve uma pergunta que veio aqui, na minha caixinha, falando assim, até onde uma mulher pode ir para ela não tirar a autoridade financeira do marido dentro de casa? E aí essa pergunta veio para você. Repete aí para mim que eu estava rindo aqui
de uma pessoa que escreveu assim, gente, essa mulher é o Pablo de saia. Ai, Jesus, vamos lá. Me mandaram uma pergunta assim, até eu observei no box de perguntas hoje, muita mulher preocupada com o ciúme do marido, da mulher crescer mais que o homem, tá? Da mulher ganhar mais que o homem. Eu percebi muito esse sentimento entre o público de falar assim, nossa, como fazer para o meu marido não ter disputa dentro de casa? Sabe? Vou pegar 2 carrinhos aqui pra gente mostrar como funciona. Isso aí eu percebi que incomoda muita família, muitas famílias. Vou pegar um carro melhor aqui, peraí. Peguei um Mustang Shelby, esse vermelho é a esposa, e o marido é o Ford Focus. Os dois são da Ford, ou seja, são da mesma família. E aí o que acontece? Esse carro aqui, ele tem 700 cavalos, eu já tive um desse. Um carro de 700 cavalos, e esse aqui tem uns 140 cavalos, esse Ford Focus. E aí? Essa é a esposa, esse é o marido. Esse cara, ele pode ficar muito incomodado de ter uma esposa como um Mustang, né? Mustang é brabo demais e tal. E essa é uma grande realidade de muitas famílias. Só que aqui está o lance. Esse carro pode ser mais veloz, pode ser mais potente, pode ser um terror. Os dois, se é o homem ou a mulher que está na frente ou atrás, eles têm que estar na mesma direção. Se eles estiverem na mesma direção, vai dar certo. O problema é o seguinte. O problema é que, dependendo da velocidade, os casais estejam assim, cada um indo para uma direção. Exatamente. Então, se vocês estão em família numa mesma direção, um pode até ser jato, o outro pode ir até de forma rodoviária, mas não vai em direções diferentes. Isso vai fazer vocês entrarem num desgaste emocional, físico, espiritual. E aí você não entende, acabou meu casamento, porque vocês estão indo em direção diferente. Agora, quando acontece um despertar mental, quem está vivendo isso escreve assim, estou vivendo isso agora. Quem já venceu isso escreve, eu já venci isso. E quem não sabe o que está acontecendo, escreve assim, nem sei o que está acontecendo na minha vida. O negócio é o seguinte, tenha paciência. Porque às vezes um está maior que o outro por conta de despertamento. Eu despertei primeiro que a minha esposa. Eu tive a maior paciência com ela. E aí, sabe o que aconteceu? A minha esposa, ela foi fazer, por exemplo, a mentoria dela, a primeira agora. Eu sou treinador desde 2005, nunca peguei no pé dela. Nunca. E ela falava, mas por que você não fala nada? Porque você não quer, ué. Você não quer, pronto. A Carol fez o primeiro treinamento dela, aí ela fez um arrasta pra cima, aí já lotou lá, eu falei, cara, abre isso pra mais gente, não, eu quero aqui fazer assim e tal. Então, várias pessoas estão falando que venceu, essa é a minha realidade. O despertar mental é muito incrível. Cada 10, eu já percebi isso com experiência em 133 métodos IPs, mais de 3.000 palestras gratuitas, fora as pagas, fora não sei quantas centenas de aulas que eu já dei enquanto instrutor de treinamento. Mas eu percebo uma coisa muito simples. A cada 10 pessoas que são casadas, o despertamento ocorre individualmente em pelo menos 8. 2 conseguem fazer em dupla. Nossa. 2 conseguem fazer junto. E aí o que acontece? Isso é uma preocupação, é bom, é positivo, porque alguém está evoluindo em casa e o primeiro que acorda em casa vai salvar todo mundo. Mas ao mesmo tempo é uma preocupação, porque certa vez eu estava assistindo uma mentoria de uma pessoa que não é casada, mas que fala patota, né, sem princípio, sem nada. E eu acompanhava essa pessoa por conta de marketing digital. E aí eu estou no grupo dele do Telegram, até um rapaz. Aí ele escreveu assim um dia um comentário. Olha, se o seu casamento está te segurando, sua parceira ou seu parceiro não está na sua vibe, é melhor separar. Aí eu falei, mano, não tem nada a ver com sua vida e tal, mas volta aí, que besteira é essa que você está falando? Aí fui explicar para ele, amigo, não é todo mundo, é 80% dos casais, quando um explode a mente, ou quando um sobe, o outro não sobe. E aí o que você tem que ter? Paciência. E é muito interessante, sabe por quê? Eu vou ter que revelar isso aqui para todas as mulheres do país. Eu conheço a minha esposa há 18 anos. Foi minha única namorada. Nunca namorei com outra mulher. Não conheço outra mulher, para você ter uma noção. E aí eu lembro bem que ela era
bem superior a mim nos nossos primeiros anos, muito superior. Muito superior espiritualmente. Em situação financeira, você fala, em situação financeira. Não, estou falando em financeiro, em articulação, em cultura. Eu estudava em escola pública, era um Zezinho. A Carol estudava na melhor escola, eu vi ela fazendo... eu tenho um ano a mais que ela, eu vi ela desenrolando as coisas assim, tipo, eu vi ela estudando no shopping, eu ia encontrar ela no intervalo da aula, e à tarde ela tava fazendo umas equações que eu falava assim, mano, lá na escola pública ninguém nem mexe com isso, nem sei o que é isso que você tá fazendo, estudando para vestibular. Então assim, a Carol, ela tava numa frequência financeira, familiar, família bem estruturada, a minha destruída, as finanças na minha família arregaçada. Eu estudava na escola e não tinha instrução. Eu saí da faculdade, eu estava querendo ser engenheiro da computação, acabei fazendo direito. Não sei o tanto que eu era Zé na vida. Não por causa do direito, mas porque eu não tinha um trilho para percorrer. Né? E aí o que aconteceu? Ela foi doutrinada e preparada nesse tempo. Enquanto isso, eu comecei a crescer. E aí, quando eu entrei e peguei o livro de inteligência emocional, minha cabeça fez assim, ó, bum! Aí eu comecei a ficar conhecido como uma pessoa fria. O Pablo é frio com tudo. Por isso que hoje eu vou discutir com a pessoa, dá vontade de rir, porque eu vejo ela sofrendo ali, querendo ser boa, me atacar, mas ela não aguenta um tranco comigo. E aí eu comecei a subir a frequência. No mundo espiritual, a Carol, assim, anos-luz na minha frente. E aí eu falei, mano, o que essa mulher tem? Então, o que a gente tem que fazer como casal não é diminuir o outro. É fazer os dois crescerem. Só que tem que ter paciência. Uma hora um tá em cima. E aí você pode ir lá gastar energia, investir muita energia, uma hora você sobe. Mas sabe o que interessa? Interessa isso aqui, ó. Os carros indo, independente da velocidade, na mesma direção. Na mesma direção. Total. Se a gente estiver na mesma direção, vai explodir. Vai. Então, o que eu quero pedir para todos vocês que estão aqui, principalmente as mulheres, que essa live é para despertar. Mas eu sou homem, eu tô aqui na live. Desperta a sua esposa para isso. Eu queria te fazer uma pergunta. Quero te fazer várias, inclusive. Você é uma pessoa muito bem sucedida, já passou dificuldade. Eu gostei dessa parte da sua história, que você rodou 6.000 quilômetros para fazer venda no caminho para abastecer o carro. Isso é impressionante. Me fala, qual seria a solução? Eu estou bastante sensibilizado com as pessoas de perfis 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Brasil. São 12 perfis de brasileiro. E eu tenho percebido que a gente... Quando está muito no topo da sociedade, a gente não se importa muito com quem está lá embaixo. Eu te pergunto, como que desperta uma pessoa do nível da miserabilidade, da desistência? Como que desperta uma mulher que tem um cara assim que é pinguço, ela tá para ser despejada, ela tá com 3 meninos catarrento em volta, a vida dela tá um caos. Por quê? Você é uma mulher que já chegou a ganhar 100 mil reais por mês, uma grande empresa, liderou 100 e tantas mil mulheres e você entrou numa frequência. Eu quero saber como é que a gente vai lá embaixo, que é o maior interesse que eu tenho na minha vida hoje, é restaurar meu povo. Estão aí falando, me acusando de tudo, falando que eu sou aventureiro, que eu quero é marketing. Eu não quero marketing, eu quero salvar esse povo, que é pelo menos 35 milhões de pessoas. Eu posso comer esse morango aqui agora, alguém serviu aqui para mim, mas tem 35 milhões de pessoas no Brasil que não tem o que comer agora, entende? Como que a gente faz para salvar essas mulheres? Porque você, Grace, e várias das que estão aqui, são heroínas do país, vocês estão destravando o país. Eu quero saber de você. Como que a gente faz pegar uma pessoa que está travadaça? Eu quero a sua visão feminina disso. Tá. Pablo, para mim não tem outro caminho a não ser fazer com que elas elevem a frequência e mudem essa mentalidade. Então, para mim é muito nítido. Eu estive, inclusive, no Rio de Janeiro, em outubro do ano passado, eu fiz um método SSS praticamente todo gratuito, porque uma amiga minha que faz um projeto lindo na favela, ela falou, Grace, a gente precisa levar essas mulheres para um outro nível. E imediatamente eu topei aquele desafio de pegar aquelas pessoas e fazê-las entenderem, primeira coisa, quem elas eram. Elas não nasceram para ser pobres, para estar ali naquela situação, porque eu saí dessa situação, e a pobreza não tem a ver simplesmente com a quantidade que está no banco, tem a ver com o que está na mentalidade. Então, para mim, aquele desafio de pegar... O que falta na mentalidade, né? O que falta na mentalidade. Então, a primeira coisa
coisa... É o que tem também, que às vezes estiver errado, tá em excesso, mas a pobreza está mais na improdutividade, em faltar coisa. Mas vamos ser mais objetivo, assim, ó. É porque senão fica muito específico. Eu amo destravar cérebro, eu amo acessar corações, mas eu quero saber o seguinte: como é que faz para a gente chegar numa pessoa que está, assim, destruída? É aquela pessoa que não acredita nela mesmo, assim. Eu não queria que você... Ou melhor, você faz o que você quiser. Nós somos um país livre e foi para isso que Cristo nos chamou. Mas me fala um passo a passo básico mesmo, assim, para a gente ensinar, pelo menos para o perfil 2 do Brasil, 3, para pegar na mão da pessoa que está assim, no nível de miserabilidade. Como que a gente faz? Primeira coisa, eu acredito que ela tem que olhar para aquilo que ela sabe fazer e ela começar a empreender do pouco. Ou seja, ela vai ter que começar a olhar no espelho e ela não aceitar mais essa vida de repetição. Ela vai ter que querer sair desse... A primeira coisa é ela querer sair dessa vida, desse loop hipnótico. E como essa pessoa vai querer sair, Pablo? Ela tendo acesso à informação sobre isso. As pessoas que estão lá embaixo, elas não têm acesso sobre isso. Elas foram treinadas e educadas que aquela é a vida, aquele é o padrão de vida que ela precisa ter. Então, eu acredito que a gente precisa alcançar o maior número de pessoas de forma rápida. E uma live como essa, um modelo, um evento como você está percorrendo aí todo o Brasil, é fazer com que essas pessoas tenham acesso a essa informação. Porque a maioria acha, eu não tenho sucesso, eu tenho que viver essa vida porque eu não tive sorte, não pude estudar. Então, para mim, é fazer com que essas pessoas entendam o potencial que elas têm, entendam a identidade que elas têm. E o passo a passo é começar. Você sabe o que acontece? Tá perfeito. A gente, quando vai explicar alguma coisa que existe para alguém que nunca enxergou desde a formação, né? Nunca enxergou, desde do útero. Tem gente que fala assim: eu não acredito no que você está falando, eu não estou vendo. Aí eu falo para ela: o fato de você não enxergar não invalida o que é real. Então, deve ser dolorido para alguém tentar explicar o céu para alguém que nunca viu. Alguém que nunca teve a possibilidade de ver nenhuma referência. É terrível. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, mulheres, é enxergar com os olhos do coração. Porque muitas vezes você vai olhar em volta com os seus olhos e o que você vai ver é só a sua condição. Aí você não vai conseguir de fato soltar isso, você não vai conseguir explodir. Eu falo sempre que elas precisam entender, que elas precisam se enxergar como Deus enxerga elas. Deus enxerga ela, na Bíblia fala, né, que nós somos amadas, somos herdeiras, somos prósperas, e não é essa visão que as pessoas têm de si mesmas. A visão que elas têm é a visão da realidade, a visão da falta. Uma coisa que eu falei outro dia, eu falei: bora tirar esses boletos da geladeira. A mulher tem a mania em casa de chegar o boleto para pagar e pendurar tudo na geladeira. O que ela está tendo de visão é só as dívidas, só as contas, só a dificuldade. O cartaz de meta está sendo boleto espalhado com um imã na geladeira. Então, ela precisa aprender, você que está assistindo hoje, você precisa aprender a se enxergar com o olhar de Deus por você, para que você possa ter coragem de sair dessa situação de miséria, de fracasso, de abuso, às vezes até emocional, né, Pablo? Como você deu o exemplo aí de um marido que está ali num vício, que está totalmente sem esperança. Quantas famílias são destruídas hoje por falta de acesso a essa mudança de mentalidade, que é simplesmente você mudar a tua história através daquilo que você acredita, é aquela visão espiritual que você precisa ter, porque a realidade nossa é cheia de desafio, a tua é cheia de desafio, todo dia tem uma coisa, todo dia tem uma outra coisa. Agora, eu vou ter que escolher se eu vou olhar com a visão espiritual ou com a visão real. Esse olho aqui, gente, ele é frágil, eu tenho que colocar lente para poder enxergar, para enxergar bem. Então, a gente tem que aprender a olhar com os olhos espirituais. Mas, Pablo, assim, ó, você perguntando dessas pessoas que estão lá, que precisam, meu sonho, meu desejo, eu falo muito isso aqui pro meu time, como eu gostaria de ter acesso a pegar cada pessoa e falar para ela assim: olha, você tem potencial, você precisa acreditar em você e dar um chacoalho e mostrar um caminho. Mas isso era uma das perguntas, inclusive, que alguém mandou, falando assim: como começar do zero? Como começar do zero? Essa é uma pergunta que é muito repetida para mim, e eu queria te fazer essa pergunta também, porque eu acredito que o público que está aqui, muitos são empreendedores, mas muitos querem começar a empreender também, e tem essa coisa amarrada de estar ali na CLT, ganhando ali R$800, R$1.000 por mês, passando necessidade e achando que esse é o modelo de vivência. Então, como começar do zero para poder empreender em alguma coisa?
Olha, primeiro, ninguém começa do zero. É uma pergunta que ela tem um erro de tipo. Ninguém começou do zero. E nem vai começar do zero. A pessoa já é um. O um significa a identidade dela. Se ela não revelou a identidade, ela está 0, alguma coisa. Mas o zero não tem. Então, para começar, ela precisa de virar um inteiro. Ela tem que virar um inteiro, mesmo se ela tem a dívida. Se ela tem dívida, que é energia negativa, mas ela tem uma história, ela já tem algumas coisas que já podem nortear o passo 2, porque o passo 1 ela já deu errado. Então, o que a pessoa tem que fazer, quando ela pensa que ela está saindo do zero, é ela completar o 1, ou seja, a unidade dela. Ela entender que ela é. Uma coisa que ajuda demais, sabe? Não é que eu estou carente, precisando de ajuda não, mas se vocês me encontrarem pessoalmente e falar isso muda a frequência. Eu estava lá em Minas, eu avisei 10 horas da manhã, assim, ó, vou fazer um encontro aqui em Minas, 10 da manhã. Quando foi à noite, 19 horas, tinha 3.500 pessoas no lugar. Sabe o que aconteceu? Foi marcante, fiquei 2 horas tirando foto com todo mundo e tal. E eu tô pagando uma língua gigante, né? Porque eu não fazia isso. Eu já ouvi falar que você não gostava de tirar foto. Não gostava. Agora eu virei um homem público, agora tem que tirar. Sabe o que aconteceu? Um cara, no meio de 3.500 pessoas, pegou no meu antebraço bem aqui assim, ó, segurou e falou assim, ó, eu quero te falar algo. Aí eu falei, pode falar. Você é amado. Você tem que saber disso. Você, Pablo Marçal, é amado. Não olha para nenhum lado, pode ir. Você é amado. Poxa, como que um cara desconhecido para mim, eu sou conhecido para ele, mas ele me transferiu uma energia tão grande, eu gosto tanto desse povo mineiro, não tem nem lógica. Ele falou assim, você é amado. E aí naquela hora eu olhei e falei, pior que eu não sou mesmo. Sabe? A gente precisa falar isso mais para as pessoas. A gente só quer arrebentar as pessoas, a gente só quer falar que é algo tão simples, né? Direito, chamar alguém de burro. Alguém tá falando assim, o comunista, todo mundo antes de ser comunista é amado, cara. Todo mundo antes de ser qualquer coisa de ruim, a pessoa ela tem que sentir amado. E ela não faz o que precisa ser feito porque ela não se sente amado. Eu não tô carente, mas quando você me vê e der conta de fazer isso, olha nos olhos da pessoa que você acredita e fala, você é amado. Eu vou ficar 4 anos falando todos os dias para um povo assim, ó, você é amado. Se a gente começar a falar isso uns para os outros, poxa, você não sabe a energia que isso já vai dar. Você, Grace, é muito amada, você é uma irmã querida. Você, quando você sentou na minha frente, eu vi seu coração. Eu te vi várias vezes e eu quero te pedir perdão porque esse último ano, sabe, eu me fechei completamente. Quero pedir perdão para um monte de gente. Eu poderia estar transbordando em um outro nível e eu me fechei com o meu público, com os meus 400 mil alunos e falei, vou ficar aqui. Eu entendi o tanto de gente que enche o saco. Eu falei, quem quer encher o saco fica pro lado de fora, os de dentro eu já sei. Mas eu acho que não precisava ser assim. A gente tem que colocar isso o tempo inteiro. A gente só tem uma vida. Então eu quero que vocês escrevam. Escreva assim, ó, você é amado. A segurança que eu sinto quando eu chego em casa e ver o olhar da Carol e falar assim, você é amado. Eu falo para os meus filhos todos os dias, vocês são amados. Eu vou colocar eles para dormir. Hoje eu perdi esse momento, mas eu coloco e vou lá, esfrego o nariz. Um no nariz de cada um, é muita criança, então se desgasta até o nariz. E eu falo, você é amado, você tem que saber. O Benjamin me cobra, que eu gosto de falar para ele assim. Ele é o único que fala assim, não, faz de novo. Eu falo assim, eu amo isso que você fez. Eu sou bem positivo nas coisas que eles fazem. Não dou muita importância nas falhas, porque senão eles valorizam as falhas, entende? E aí eu chego nele e falo, eu amei isso que você fez, você é bom nisso, você realmente é amado. Você se sente amado? Não fala nada não, só esfrega o nariz. Aí eu saio, ele faz de novo, fala mais. Isso é muito bom. As pessoas, elas precisam se sentir amadas por Deus. Elas devem se amar, devem. A única coisa que a gente deve uns para os outros é amor.
Até porque na Bíblia falaram isso, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você se ama bastante, recebe esse amor de Deus para você ter o que entregar, porque senão você não vai ter o que entregar, né? O fato de você se amar é porque alguém colocou amor em você primeiro. Então a primeira coisa é de Deus, é se sentir amado por Ele. Exatamente. Exatamente, isso muda tudo, a frequência muda tudo. E aí muda até a maneira que você começa a enxergar as possibilidades ao teu redor. Eu falo muito isso para as mães, para as pessoas que cruzam no meu caminho, até sobre como enfatizar os filhos, porque a maioria das crianças, a mãe vai corrigir, ela fala, você é desorganizado, você deixa tudo espalhado. Eu cometi esse erro com o meu filho mais velho, porque eu não tinha consciência do que eu poderia causar no crescimento dele. Então, quando ele era pequeno, eu falava, menino, você não para, você é elétrico, você não para um minuto. Eu era uma pessoa que fazia isso. E eu sinto hoje, quando eu vejo, eu sinto uma dor muito forte no meu coração de entender que isso se repete em famílias por famílias, de enfatizar aquilo que você acha que é um defeito e não saber o quanto isso pode prejudicar o crescimento de uma criança. E tem muito empreendedor que não tem resultado porque escutou do pai lá quando era pequeno que é desorganizado, que você não faz nada direito. E aí como é que você vai fazer alguma coisa direito se você escutou isso e acreditou a vida inteira? Então, pais e mães que estão aqui hoje nessa live, comecem a empoderar os seus filhos, comecem a elevar aquilo que ele fez de bom, que aquilo que é tão ruim, que às vezes é tão ruim deixar um tênis jogado na sala, uma toalha molhada no chão, vai se tornar tão pequeno e ele vai começar a ter cada vez mais prazer em te agradar, em estar feliz do teu lado e fazer aquilo que precisa ser feito. Então isso é muito sério para pai e mãe que está aí assistindo a gente também para fazer, né, Pablo? Não sei se você concorda com isso. É o seguinte, eu quero saber de você, Grace, o que é que a gente faz com uma mulher que é assim, ela quer empreender, mas ela está com 2 meninos pequenos. O que você sugere para ela? Primeira coisa, eu penso que ela precisa ter alguém para ajudar ela. Ela pode empreender de várias maneiras, ela pode empreender hoje no digital. Quando eu comecei lá atrás, não tinha internet, não tinha digital, não tinha coisa para fazer. Empreendedorismo era só se fosse sair de casa mesmo. Hoje em dia tem 1001 possibilidades de trabalho, né, Pablo? Dá para fazer 1.500 tipos de coisas, se a pessoa realmente quiser, mas precisa se organizar com a agenda. Para mim, eu sempre trabalhei muito com agenda, com planejamento, então para mim isso faz muita parte da minha história. Quando o Juan era pequeno, eu uso isso muito como exemplo, eu mesmo sem ter condição, eu sempre tinha uma pessoa do meu lado para me ajudar. Eu fazia conta de quanto eu tinha que vender por dia para pagar uma funcionária, para poder estar ali com ele, para poder fazer aquilo que eu precisava, pelo menos no momento que eu estava fazendo ligação para cliente ou fazendo alguma coisa ali. Então, eu tenho que entender que eu tenho que aprender a delegar. Ter alguém do lado, ter alguém próximo. Nunca deixar os filhos na TV, no videogame, porque isso não vai fazer com que a criança também evolua. Então, eu sempre aconselhei as pessoas assim, coloque alguém perto, você vai estar do lado olhando, porque aí a criança não vai se sentir sozinha. Uma das coisas que eu mais amei desses quase 400 mil alunos que eu tenho na internet, eu acho que 100 mil deles deve ser de marketing digital. E as experiências mais fortes que eu tive foi de ver crianças dentro das salas de aula de Zoom, por exemplo, falar assim, ouvir assim na hora que a mãe ia tirar, tava lá ouvindo o galinha pintadinha. Algumas vezes algumas crianças saíram e falaram assim, obrigado, tio. A minha mãe, ela pode ficar em casa e ela tá trabalhando no computador, pode ficar em casa, que não mexa comigo. De estar próximo, de estar olhando, por mais que às vezes você não está ali sentada, mas aí você vai ter o tempo de tirar o tempo de qualidade, né, Pablo? Você às vezes não vai estar o dia inteiro ali brincando, assim como uma dona de casa não fica o dia inteiro brincando com o filho, porque ela tem que lavar, passar, cozinhar, e ninguém chega em casa e fala assim, parabéns, a sua comida estava uma delícia. É muito difícil um marido que olha para esses detalhes que uma mulher faz. Mas se ela tem resultado, ela consegue, daqui um pouquinho, ter uma pessoa para ajudar ela na coisa de casa, ter uma babá para ajudar. Ela consegue ir escalando e se sentindo produtiva. E aí, volto a falar, tira o teu tempo para o marido, tempo para sentar na mesa, porque trabalhar no digital tem que cuidar também para não estar o tempo todo aqui, ó, o filho aqui do lado falando, o marido na mesa falando e você aqui no digital. Coloque horário para as coisas, coloque tempo, tira o teu horário para sentar na mesa, almoçar, tira o celular de perto, para você olhar no olho, para você entender que a vida é só uma e a coisa mais importante que você tem, às vezes está passando, você não está enxergando. A coisa mais importante que a gente tem, eu nem posso chamar de coisa, mas o bem mais importante que a gente tem é a família. Total. Se você colocar isso na sua cabeça,
Sabe, eu fico curado tantas vezes e de tantas fases em relação à família que eu não consigo explicar da onde que isso tudo saiu dentro de mim. Eu lembro muito bem quem eu era, o tanto que eu investia dentro de casa e como eu invisto hoje, sabe? Não tem nenhum sentido pra mim se não for pra aquele povo lá de casa. Até as coisas que eu compro pra me divertir, acredite nisso. Até as coisas que eu compro pra me divertir, eu fico pensando, eu tenho que me divertir pra desestressar, pra ficar de boa na frente deles. Que legal. Eu preciso disso. Eu preciso aumentar minha adrenalina, eu preciso me envolver nisso e naquilo, justamente para eles terem o melhor de mim. E a gente precisa de todas as nossas ações entrar em convergência para esses de casa. Então, esse é um tempo, essa live aqui, eu quero saber agora é uma enquete. E é só para as mulheres, tá? Se você é homem e responder, é porque você está respondendo, o seu link aí, você está respondendo pela esposa que está do lado, tá? Eu quero saber no nível 1, 2 e 3, ó. Nível 1, estou CLT, aí você põe nível 1. Nível 2, estou quase saindo da CLT. Nível 3, estou empreendendo já, abri a empresa. Nível 4, empresa crescendo. Ó, tô com a minha empresa crescendo. Pablo, ó, nível 5, eu já tô transbordando e tô ensinando. Quero que vocês coloquem, olha lá. 1, ali nos comentários, 1. Ó, muitas pessoas, 1. Sabe o que está acontecendo? Olha lá, 3, Alexandre, deve estar falando pela esposa. 1, muito 1, maioria 1. A Gleice Pontes, depois a gente vai fazer uma live, viu, Gleice? A Gleice está transbordando. No 5, a Michele também, a Raquel está no 3, a Graziela, que é a aluna nossa, está no 3, a Paula está no 3, a Amélia 4. Estou caminhando para o 4, a Raquel falou. Sabe o que acontece? Olha lá, a Nanda Guedes está no 5, Mônica está no 3, Loja Rubi 3, 5, Sérgio Medeiros deve estar falando pela esposa 3, alguém escreveu 0, não tem 0 não, ninguém está no 0. Nilce falou 1, é interessante você se posicionar, entendeu? Eu estou nessa posição, então eu não tenho que ir lá para a ponta de uma vez, eu tenho que crescer fase por fase. Então a primeira coisa que eu quero propor, eu e você, a gente falar, Grace, é falar para essas mulheres o seguinte: o que elas precisam, para começar a empreender. Eu vou falar para vocês, aí eu passo a bola para você. Primeiro, você tem que dar um basta. Segundo, tem que pôr data. Terceiro abre a sua mente e já começa a estudar o que você quer fazer. Vai lá, o que você acha que tem que fazer? Eu, para mim, concordo com você. Mas para mim a construção é o olhar financeiro também. Por exemplo, quanto ela precisa de dinheiro inicialmente por mês para ela poder manter a vida dela. Tem muita mulher que não para olhar o seu financeiro. Então, o número 4 aí eu colocaria, começar a olhar para o financeiro, fazer uma lista daquilo que você consome por mês, quanto você custa por mês. A mulher, ela não sabe quanto ela custa por mês. Você precisa saber quanto você custa por mês para você poder fazer o seu planejamento de quanto você vai faturar. Professora, quanto que a Grace Joviani custa por mês? Isso aí vamos deixar para depois, não sei se o marido está vai. Não, você vai me mandar no WhatsApp, pelo menos. Vou te mandar no WhatsApp. Eu quero saber para saber quanto que está custando lá de casa. Tá. Mas é muito importante saber exatamente quanto porque você precisa ter uma meta. Eu aprendi sempre a trabalhar com meta, né, Pablo? Assim, para mim é muito importante. Enquanto eu trabalhava com aquilo que viesse, o meu negócio ele não cresceu. Então eu passei a construir meta, acreditar nela, olhar para ela e, como você falou no começo, não colocar dúvida. Quando você coloca a dúvida no processo, ele não acontece. Então, aquele negócio de você construir uma meta pessoal, familiar, espiritual, e você colocar um ensino meio, acabou. Não existe mais meta concluída. Então, colocar uma meta, colocar essa missão de forma clara para você e se comprometer.
Todas as vezes que eu virei a chave, foi uma hora de basta que eu dei na minha história, uma mudança realmente assim radical. E aí, eu quero convidar as mulheres de casa a ter posicionamento. Para mim, a autoridade não é só a quantidade de seguidor que você tem. A autoridade é você ter posicionamento, é você estar no governo da tua vida. É você ter esse posicionamento diante dos teus filhos, ter o posicionamento profissional. Eu lembro, Pablo, quando eu decidi mudar a minha vida, eu mudei radicalmente a minha imagem. As pessoas perguntam por que eu tenho cabelo curto, uma hora eu vou te mostrar, eu tinha um cabelão comprido, cacheado assim, ó, mas eu passava uma imagem muito frágil, eu passava uma imagem de menininha coitadinha com aquele cabelo, não porque o cabelo era cacheado ou não, a Grace em si tinha um olhar caído, a Grace era toda frágil, a postura, a postura, então eu comecei a entender que eu precisava mudar as minhas palavras, as minhas ações, as minhas atitudes, o meu posicionamento, porque senão eu não ia chegar onde eu queria. Então, não queira chegar em um lugar onde você sonha sem ter mudanças. E mudanças não é só mudança, porque mudança você muda xícara de lugar, você está mudando. Você precisa transformar, e a transformação não tem volta. É igual uma borboleta, quando ela sai do casulo, ela não tem como voltar para dentro do casulo mais. Ela vai bater asa. Então, a transformação você precisa construir todos os dias e entender que é um processo. O processo, ele precisa ser feito. Se você quer uma mudança na tua história, você precisa começar. E aí fazer tudo isso que o Pablo falou e mais construir data, construir meta. Não é só ficar sonhando, eu quero tanto uma casa, eu quero tanto um carro, eu quero tanto um emprego bom. Mas o que você está fazendo para poder empreender em algo que é legal? O que você está fazendo com a tua empresa, com o teu negócio, com o teu empreendimento, se você não está tendo só o mesmo resultado? Vocês que escreveram primeira dica. Testar, tá? Algum produto para você comprar e vender, de pequena escala, compra e vende. Você destravar em venda. Segunda coisa, invista em comunicação. Você viu tanto que a Grace fala bem? A Grace se posiciona bem, ela vende bem, ela reage bem à pergunta, então ela é bem articulada. Isso são horas de percurso. Foram muitas horas, hein? Então, você viu tanto que ela é articulada. Ela cortou o cabelo, ela quis fazer o rebrand dela, ela reconfigurou a cabeça dela de fora para dentro. Eu acredito muito nisso. Eu, por exemplo, eu posso falar, assim, eu não sou o cara mais bonito do Brasil, eu posso estar ali perto, ali trabalhando para eles. Mas eu lembro do que eu era. Eu investi para mudar essa fuça minha, eu investi para mudar meus dentes, eu investi para mudar muita coisa. Aí alguém fala, tá vendo, você é artificial. Não. Quando eu entendi o que é branding, eu vou te falar uma coisa, eu era careca, não sei se vocês sabem, não tinha cabelo nenhum aqui na frente, mas quem me conhece. Isso aqui é implante. E aí eu vou pegar mais 10 mil e vou encher esse cabelo aqui. E aí o que acontece? A questão, teve um empresário de Goiás que procurou um amigo nosso delegado e falou assim, rapaz, eu comecei a me amar de tal forma, eu comecei a pôr até botox depois de ouvir o Pablo no 10 em 1 e tal. Agora a gente tem que fazer a reconfiguração, a gente tem que fazer o rebrand nosso. Então, várias pessoas estavam me confundindo com um político por causa da barba. Eu particularmente gosto de uma barba grande. E aí o posicionamento. Certa vez, Grace, eu estava na Bolívia fazendo um projeto de exportação para a indústria de roupa que eu trabalhava. E eu ia levando a mala e uma barba grandona. E ninguém dava moral. Ninguém dava moral. E aí o que aconteceu? Eu não entendi. Eu falei, mano, eu sou bom para vender, o produto é bom. Então, não faz sentido um negócio desse. Aí, eu cheguei numa pessoa e falei, cara, o que está acontecendo? Ele falou, muito simples. Aqui o povo na Bolívia não gosta de gente com barba. Parece que é o povo que é comunista e tá. Eu falei, sério? Eu peguei uma gilete e, rapei a barba. No outro dia, todo mundo me aceitava, eu fiquei indignado com aquilo. Então, muitas vezes as pessoas vão criar reservas mentais em relação a você, mas a pior reserva mental é a que você tem com você mesmo. Eu pesava 59 quilos e aí eu engordei, sabe assim, eu gostei de ver aquilo. Eu pesava 59 quilos. E você também tinha o cabelo grande, eu tinha o cabelo bem aqui no ombro. Eu já tinha o cabelo aqui. Eu andava de calça número 50. Então, assim, a sua nova fase tem que mudar a roupagem também. Tem que mudar a forma que você se apresenta, a imagem emocional, tanto para quem vê, assim como para quem é dono dela. Então, e aí vai ter pessoas que vão falar assim, eu não tenho condição de mudar a minha imagem.
Eu não tenho condição. Eu lembro como hoje, na época, quando eu entendi sobre isso, que eu precisava mudar o meu posicionamento sobre a minha vida, eu comprei um tecido, eu fui numa costureira, fundo de quintal, eu fiz 2 saias, 2 blusas, 2 blazers, e ali eu usava como uniforme, todo dia eu mesmo, lavava, enxugava e colocava de novo. Mas pelo menos eu sempre estava com uma imagem legal. Então você não precisa gastar muito. Tem muita gente que gasta muito mais com outras coisas desnecessárias, e não estão investindo na coisa mais importante, que é você. É o teu posicionamento, é como você se apresenta, como você olha. Porque se você mostra uma imagem de fracasso, ninguém vai te seguir. As pessoas não vão seguir, não vão comprar o teu produto. Se você chegar para atender com uma imagem de coitada, de fracasso, ninguém quer esse tipo de frequência hoje em dia mais. Você precisa elevar a tua frequência para que você consiga entrar e para que as pessoas lembrem de você. Ó, a pessoa acabou de me xingar aqui e falou assim, o cara quer ser presidente e tem 6 mil pessoas na live. Ué, o Luiz, que está em primeiro lugar nas pesquisas, as lives dele dá 3 mil? Não entendi o que você falou. Se for seguir a lógica, eu estou em primeiro, do dobro dele, então, se for isso. O dobro. É. E é muito engraçado isso. Hoje o pessoal já mandou um monte de mensagem também, falando um monte de coisa. Eu ri demais aqui, porque eu falei, nossa senhora, eu gosto também de uma confusão, viu? Olha só, o povo comentando ali. Eu falei, meu Deus do céu, o povo já pega, já faz um auê. É bom demais isso aí, viu? Eu falei, obrigado, haters, podem vir, que a gente está prontinho. É, e vai ter muito, então. Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta agora, assim. Você já se decidiu para ser o candidato a presidente do Brasil? E se eu já me decidi? É. Óbvio, hoje eu já respondi para várias pessoas. As pessoas falaram assim, você vai apoiar o Pablo Marçal? Eu falei, já é, senão não tinha nem colocado foto dele no meu perfil. Eu acredito que o que eu senti domingo lá no estádio, Pablo, foi assim, muito além de qualquer emoção. Porque como eu já fui em muito evento, em muita coisa, em muito movimento, a gente consegue ter uma sensibilidade espiritual muito grande. E ali, desde a hora que eu pisei o pé naquele estádio domingo, eu não parei de chorar um minuto, até chegar naquele momento da coletiva que a gente se falou pela primeira vez. E ali eu decidi, já vinha decidida por você, mas ali Jesus testificou no meu coração e que esse mover não é um mover do Pablo. Não é algo que o Pablo está planejando fazer, é algo que Deus já planejou fazer. Então, quando a gente tem o entendimento e a obediência naquilo que Deus coloca no nosso coração, eu sou uma pessoa muito obediente, eu tenho feito cada pedacinho de coisas que Deus tem me mandado, e eu senti em você essa obediência, essa fidelidade. Então, não se trata do Pablo, não se trata da pessoa que vai estar caminhando do seu lado, se trata de Deus, do movimento, do mover que Deus está promovendo para a nossa nação, e a oportunidade que Deus está dando para que a nossa nação realmente entenda a capacidade que a nossa nação tem. Então, essa unção que eu vejo sobre a tua vida, eu tenho plena certeza que aonde você colocar a mão, assim como você já provou isso nas suas empresas, você provou isso nas suas empresas. Quantas empresas você colocou a mão e se tornaram grandes empresas prósperas, foi porque justamente você tem a unção do Senhor. Então, essa unção, e eu acredito, sabe uma coisa que eu acredito muito, Pablo? Deus, Ele te treinou através das empresas que você liderou. O treinamento de se mostrar eficiente e bom em todas as áreas, porque eu sei que você tem mais de 27 empresas, você atuou em todos os setores, porque não eram 27 empresas de marketing digital, como as pessoas pensam, não eram 27 empresas do mesmo produto, eram empresas diferentes. Então, na minha visão, Deus te deu a possibilidade de treinar e provar justamente essa missão que você era capaz de pegar algo em qualquer setor e multiplicar. E hoje Deus vem e te fala assim, não, Pablo, chegou sua hora agora de aplicar tudo isso que você fez nessas empresas para a nação. Eu fiquei tocado agora pensando, tipo assim, eu mexo com construção, automobilístico, imobiliário, tecnológico, educacional. Poxa, mano, eu fiquei chocado agora, assim. Tem um porquê disso. Para mim é muito claro isso, porque... Não, e tem negócio que me dá prejuízo, mas eu tenho tanto prazer em ver aquele negócio funcionando, eu falo, pode continuar, eu vou bancar. Você consegue ter essa visão clara? Você imagina, eu tenho empresa que... tem empresas cavalares aqui, né, que faturam centenas de milhões, mas tem empresa que me toma 300 mil todo mês, e eu olho para a empresa e falo, eu gosto dessa empresa, pode continuar dando, vamos ver esse negócio sair do lugar. Então, assim... Porque é um treinamento...
é um treinamento muito louco para que você possa hoje pegar a nossa nação e falar assim, não, eu entendo de todos os setores, eu sei como funciona tudo, porque eu passei pelo processo para poder atuar. Eu falo que Deus, ele treina a gente das maneiras mais improváveis. Eu sei que tudo que eu passei, 16 anos trabalhando na mesma empresa, liderando pessoas, conhecendo de pessoas, não foi porque simplesmente era para eu estar lá por algum motivo qualquer. Eu estava em treinamento, um soldado em treinamento, para hoje poder fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então, para mim é muito nítido isso em relação a você. Então, por isso, sim, você tem o meu voto e a minha família toda e as pessoas aonde eu passo, a gente já está fazendo esse movimento aqui, porque é o que eu acredito. Eu acredito que não é um mover seu, é um mover de Deus. E quando Deus coloca a mão, sai da frente. Então, é engraçado até ver pessoas falando, não vai ter nem 10 votos. Só corrigindo, não são 27 empresas, são 26. E 26 é o tanto de estados que tem no Brasil. Uau. É outra informação que eu vi aqui agora que eu choquei. Eu já vou dar uma deitada ali e fazer, meu Deus, o que está acontecendo? É isso. Ei, me fala as suas considerações finais. Quero pedir para todo mundo, vamos tirar um print? Deixa eu tirar um pouquinho os comentários. Desativar comentário, deixa eu tirar o print aqui. Tira o print, todos vocês. Tiagão, aí vocês vão marcar Gracer Joviani com J. Liberando os comentários. Eu quero pedir um favor para vocês. Vou postar aqui agora no feed essa foto nossa. Eu quero que você libere o código. Eu quero ouvir todos vocês, homens e mulheres. A sugestão de qual mulher eu chamo, eu quero chamar uma semana inteira só mulheres. Mulheres, 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 falar de criação, de filhos, criação de negócios, a saúde da mulher. Eu quero ouvir as mulheres, quero contribuir nisso e quero me sensibilizar em coisas que eu ainda não sei. Eu tenho que confessar uma coisa, eu estou me sentindo alguém assim na escola de novo. Toda hora alguém me entrevista, quer saber 1000 coisas, eu falo, Jesus amado, eu tenho que estudar, eu tenho que me sensibilizar. Vocês vão colocar lá quem eu tenho que chamar. Fala, Mila Gomes, eu vou chamar, Raquel, vou chamar, Paula, vou chamar essa galera, eu quero que vocês coloquem lá. Gleice Pontes, eu vou chamar. Eu quero realmente abrir meu coração e me sensibilizar em coisas que às vezes está distante da minha realidade, né? Tem gente que está doidinho assim, você não conhece o que acontece. Não, eu não conheço mesmo, eu quero conhecer. Acho que esse é um tempo de conhecer o Brasil e fazer o Brasil se descobrir, conhecer a si mesmo. Então, eu quero agradecer você, quero deixar aí suas últimas considerações dessa live, a gente passou essa 1 hora juntos. Bom, foi incrível, Pablo, eu quero agradecer demais o teu carinho, o teu olhar. Cheguei aqui falando para o time, né, o quanto eu senti um olhar de amor da tua esposa, da Carol. Foi emocionante olhar no olhar dela e ver realmente o que ela transmite através das redes sociais. É a mesma pessoa, é o mesmo olhar, é o mesmo amor. E falar para você que nós estamos aqui em família, torcendo para que tudo aconteça da melhor maneira. E novamente te falo, me coloco à tua disposição para aquilo que for. Não tenho dúvida de que esse mover que você está tendo a coragem para dar início e realmente colocar a cara para fazer, é algo que vem de Deus e da unção de Deus. Então, pessoal que está aí assistindo, eu quero agradecer vocês estão aqui 1 hora com a gente, estavam esperaram um pouquinho para a live começar. Eu quero agradecer vocês e falar uma coisa para vocês, acreditem em vocês, acreditem, olhem no espelho, entendam o amor que Deus tem por cada um de vocês e o que você pode transformar através da tua vida na nossa pátria, na nossa nação, para que você possa não só viver esse mundinho fechado de eu, mas entender que quando você cresce, você leva outras pessoas para um outro nível também. Então, Pablo, obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui. Obrigado você por ser uma heroína. Obrigado você por ser essa heroína no Brasil, já está destravando gente. Fico muito feliz de ter, de alguma forma, influenciado você, mas você já vem há anos construindo isso. A gente tava lembrando, né? A gente começou na mesma época, em 2005, ali, 2006. A gente deu muita risada e foi muito bom ver essa explosão sua, né? Porque em 2017, que você falou que... 2019, 2020 começou, que eu mudei de profissão. Tem alguns recados para vocês. Sábado cedo a gente vai se encontrar em Goiânia. Quem é de Goiânia, escreve aí, ou de Goiás, né, ou de um pedaço de Minas, algum pedaço ali da Bahia, que é próximo, Mato Grosso. A gente vai se encontrar. Vai ser um evento tímido, vai ser no espaço, eu vou divulgar. Então,
Espero encontrar pelo menos umas 1.000 pessoas. Eu vou... A gente vai... mais, hein, Pablo? O povo de Goiás é no 12, dá mais. Não, no sábado você está sendo muito humilde, não vai ser domingo, vai ser no sábado, tá? Eu tenho a oportunidade de descer lá, vou precisar levar minha amada lá e a gente vai se encontrar. Alguém falou aí que meu nome não saiu de novo na Rede Globo, no Jornal Nacional. Alguém manda um ofício pro Jornal Nacional colocar meu nome lá. Pede aí para o jurídico mandar. Vocês estão ouvindo aí? Precisa mandar, inclusive, para os institutos de pesquisa, senão eles não vão ficar perguntando nem meu nome. Tem que lembrar disso. Muita gente falou que não estava sabendo, porque não saiu em algum lugar que tinha que ter saído a tua parte. Em jornais já saiu nos 30, né? Mas não saiu na lista oficial lá do... Ô, Pablo, deixa eu só falar mais uma coisa. Você vai estar com a gente dia 14 e 15 também no DNA, para a gente continuar esse assunto de mentalidade, né? Bora. No evento do 14 e 15 de maio. Vai ser em São Paulo, no Sheraton. Tem pouquíssimas vagas ainda, se alguém quiser estar lá. Pablo vai estar lá com a gente. Depois você vai me passar o dia que vai ser, se vai ser 14 e 15, mas já estou te convocando aí. Então, fechou. Seguinte, vou postar agora, comenta lá. Beijo. Comenta e vamos tocar o terror na terra. Bora. Beijo no coração. Beijo. Tchau. Nóis. Boa noite, gente. Agora. Tchau, Greg. Tchau. É nóis.